Mário Fernandes, né, general de brigada, o senhor. Exatamente. Então, boa tarde para o senhor. Meu nome é Rafael Henrique, eu sou juiz auxiliar aqui no gabinete do ministro Alexandre de Moraes e conduzirei a audiência de hoje. A profissão do senhor? Militar da reserva do Exército Brasileiro. O tenente-coronel Mauro Cid, ele veio à comissão amparado por um habeas corpus que garante a ele o direito ao silêncio para não se incriminar. Numa fala inicial de menos de 10 minutos, ele falou sobre a trajetória dele nas Forças Armadas, falou sobre o papel como ex-ajudante de ordens, o papel dele como ex-ajudante de ordens do ex-presidente Bolsonaro e a partir daí ele disse que ia invocar o direito dele ao silêncio. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 4 de dezembro de 2024, são 8 horas da manhã. O general autor da Operação Punhal Verde e Amarelo, que visava matar Lula, Alckmin e Moraes, refaz o caminho de Mauro Cid até delatar Bolsonaro. Está surgindo uma guerra entre Bolsonaro e aqueles que ele colocou para assassinarem Lula, Alckmin e Moraes e darem um golpe militar. De um lado, Bolsonaro empurra a culpa para os que executaram suas ordens. De outro, estes afirmam que agiram sob seu comando. Como aconteceu com Mauro Cid, antes de fechar acordo de delação, a defesa do principal personagem no plano Punhal Verde e Amarelo, que pretendia matar as autoridades supracitadas, nega que o general Mário Fernandes pretenda fechar a delação. Aliás, os delatores em potencial tentam acalmar até Braga Neto, segundo envolvido mais importante nesse caso, depois de Bolsonaro, mas acaba de surgir prova arrasadora contra ele. Enquanto a defesa de Mário Fernandes, o general golpista, nega a delação, a Polícia Federal diz que não tem muito interesse no que ele está pedindo para delatar, pois tem tudo que ele fez mapeado com áudios e troca de mensagens por aplicativos. E diz que só se interessa por delação se ele oferecer fatos novos. E foi exatamente isso que aconteceu com a delação de Mauro Cid. Ele também pediu para delatar Bolsonaro quando viu que estava ficando sozinho com a bucha na mão, enquanto negava que não faria isso, negava que faria isso. O Mauro Cid e a defesa dele também negavam veementemente que ele ia fazer a delação até uma semana antes de ele delatar Bolsonaro. E a Polícia Federal aceitou a delação de Mauro Cid sob as mesmas condições. Enquanto isso, surge a possibilidade de uma delação do fim do mundo contra Bolsonaro, que você vai ver nesta edição, do homem que mais deve saber sobre seus planos golpistas. E ontem surgiu a versão de que Bolsonaro também quer delatar aqueles que o acusam de ordenar atos golpistas. A grande pergunta que se faz é: quem Bolsonaro poderia delatar acima de si mesmo na questão do golpe? Deus? Antes de prosseguir, eu quero pedir a você que acompanha o blog da Cidadania que se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe esse vídeo. Os aliados do Bolsonaro o estão criticando duramente por tentar empurrar a culpa para eles. E dizem que a estratégia dele é kamikaze. O entorno civil e militar de Bolsonaro se divide em teses para tentar descrever as mudanças na estratégia da defesa dele. Desde a sexta-feira, quando Paulo Cunha Bueno, advogado do ex-presidente, que declarou à Globo que generais como Braga Neto, Augusto Heleno e Mário Fernandes é que se beneficiariam de um golpe de Estado e não o próprio Bolsonaro, o entorno do mesmo Bolsonaro tem classificado a estratégia dele como fogo amigo e kamikaze. Kamikaze o que é? Kamikaze eram pilotos japoneses que na Segunda Guerra Mundial jogavam seus aviões contra navios e contra alvos inimigos e morriam junto. E é isso que eles dizem que o Bolsonaro está fazendo. Ele está adotando uma estratégia perigosíssima para si ao acusar aqueles que sabem tudo o que ele fez no verão passado. Bom, sem citar Bolsonaro, a defesa dos indiciados
dá outro recado: todo mundo tem um chefe, ou seja, tudo que nós fizemos foi sob ordens de um chefe. Os aliados do Braga Neto dizem que não há motivo para ele temer uma delação de Mauro Cid. O argumento é de que o general preso não tinha cargo de subordinação ao ex-ministro de Bolsonaro. Mas, na verdade, não é bem assim, não é? Acaba de surgir uma prova arrasadora contra Bolsonaro. A Polícia Federal achou na sede do Partido Liberal, o PL, slides que ligam que Braga Neto usou esse discurso para incitar a tropa a ampliar o poder na esplanada. PF achou na sede do PL slides que Braga Neto usou para incitar tropa a ampliar poder na esplanada. A apresentação, com 67 páginas, defende poder de pressão política das Forças Armadas para participar ativamente das decisões nacionais. A minuta do decreto golpista não foi o único documento de interesse da Polícia Federal encontrado na sede do Partido Liberal em Brasília, na Operação Tempus Veritatis. Em um computador apreendido na sala dos assessores de Braga Neto, os policiais encontraram a apresentação que teria sido usada por ele em palestras em clubes militares. O material aborda a evolução do relacionamento civil-militar no Brasil e defende o poder de pressão política das Forças Armadas para participar ativamente das decisões nacionais e ampliar o poder de influência no governo. O jornal pediu um posicionamento da defesa de Braga Neto. O arquivo foi nomeado como Palestra nos Clubes Militares, 29 de junho, V2 PPTX. Na primeira página, um aviso de acesso restrito. Solicita-se evitar cópias e divulgação, diz o alerta escrito em vermelho. Os metadados do documento indicam que ele foi criado pelo assessor Carlos Antônio Lopes de Araújo, que a última modificação foi feita pelo coronel da reserva Marcelo Lopes de Azevedo. A apresentação do slide tem 67 páginas. O documento começa se contrapondo ao discurso de que as Forças Armadas não se envolvem em política e de que lugar de militar é no quartel. Segundo o pensamento liberal, os militares foram afastados do centro do poder e das decisões do Estado. Com isso, perdemos paulatinamente a capacidade de influenciar, diz um dos slides. Em seguida, a apresentação passa a defender a importância da participação dos militares na conjuntura política. É traçada uma comparação entre o governo Dilma e os primeiros mandatos de Lula e a gestão de Bolsonaro, que nomeou diversos oficiais para cargos de comando. Aqui um trecho desses slides: evolução do relacionamento civil-militar, poder político dos militares, capacidade de controlar comportamentos de outras pessoas, ideologia predominante na sociedade, profissionalismo dos militares. A atuação política é necessária para não ceder espaço, diz o material. Não estamos em um movimento retrógrado, mas sim num aproveitamento do êxito, segue a apresentação. Nunca haverá vácuo de poder, diz outro texto. O material reserva espaço para críticas ao judiciário, sobretudo o STF, soltura de Lula em 2019, após 580 dias de preso, são outro ponto que o material critica. E aqui você vê a reunião do Lula com ministros, algum militar, mostrando que Lula não deu poder a militares. E a Dilma também, não tem nenhum militar. Um dos slides é intitulado "Por que queremos mais 4 anos de governo Bolsonaro?" Para que possamos influenciar a política nacional, precisamos de militares no governo. E aí, ações para influenciar a política. O STF e o ativismo judiciário, criticando o STF, criticando o TCU. E então, tudo isso mostra que o Braga Neto tentava incitar os militares. Vamos em frente. O general preso
precisa trazer novos envolvidos para fechar a delação, diz a Polícia Federal. E essa matéria mostra que, basicamente, o general Mário Fernandes está oferecendo fazer delação, está refazendo o caminho de Mauro Cid, mas que não haverá muito interesse, porque já a Polícia Federal já tem tudo mapeado. Isso foi dito também para Mauro Cid, não é? Um membro da cúpula da Polícia Federal não vê razão para firmar acordo de delação premiada com o general Mário Fernandes, indiciado por tramar um golpe de Estado, a menos que ele traga informações sobre pessoas ainda não incluídas na investigação. E a CNN informou que Fernandes cogita colaborar com os investigadores e trazer mais elementos contra Bolsonaro e Braga Neto. Aí a defesa do general fez o que sempre fazem as defesas de quem vai fazer delação. Vem a público negar que vai fazer delação e que o documento golpista do punhal verde e amarelo foi descartado, blá 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 blá. Aqui você vê uma matéria mostrando, ela é de 16 de agosto de 2023. Poucos dias depois, o Mauro Cid faria delação premiada. E a defesa disse: delação não está no horizonte, diz novo advogado de Mauro Cid, que o Mauro Cid ele contratou esse advogado especializado em delação. E ele está aí até hoje, você viu há pouco tempo, ele acusando Bolsonaro, inclusive depois desacusando na Globo News, não é? E ele diz que não estava nos planos do Mauro Cid procurar a defesa de Jair Bolsonaro, é o tal do César Bittencourt. Ele disse: delação não está no horizonte, é um dispositivo legal reconhecido pelo Supremo, mas não está no nosso horizonte, afirmou em 16 de agosto de 2023, e uma semana depois o Mauro Cid fechou a delação. O indiciamento de Valdemar é uma bomba atômica, porque o indiciamento do Valdemar aumenta a pressão no PL para aliança com centro e moderação no discurso. Parlamentares mais antigos pretendem conter radicalismo, especialmente com Bolsonaro inelegível, indiciado por tentativa de golpe, ou seja, querem pular fora do bolsonarismo, e isso tem relação com o Valdemar. Veja bem, minha amiga, meu amigo, o Valdemar calou a boca, não disse mais uma palavra depois que ele foi indiciado. E há muitas notícias, uma mera busca aí no Google dá para a gente ver que há muitas notícias sobre o estado emocional de Valdemar Costa Neto. Ele não quer falar nada. A única declaração que ele deu é que agora acredita na prisão do Bolsonaro e acredita na própria prisão, porque ele já ficou preso na época do mensalão, ficou um bom tempo preso. E se esse homem fechar uma delação premiada contra Bolsonaro, aí acabou. E aí acabou também a extrema-direita no Brasil. Então, minha amiga, meu amigo, a destruição da extrema-direita, do nazifascismo, que se diz liberal e que está incrustado nesse partido, o PL, está caminhando para o fim. Ninguém, em sã consciência, descarta uma delação de Valdemar Costa Neto. Indiciados pretendem, inclusive, também ofensiva para culpar o general Freire Gomes, aquele que delatou o Bolsonaro. Vão tentar descredibilizá-lo e dizer que ele também condescendeu com o golpe. E aí afunda todo mundo junto, né? Porque se eles forem dizer que ele também apoiou o golpe, então eles vão ter que reconhecer que existia um golpe. E aí já estão dizendo, na verdade, né? Então aí realmente um briga com o outro, todo mundo brigando com todo mundo, e quem ganha é o Brasil. E você tem aí o STF sambando em cima desses caras.
Eles querem que o julgamento do Bolsonaro seja no plenário do STF, mas o caso já foi, o Moraes falou que ia ser julgado na primeira turma, que é chamada de turma do Moraes, que é a turma que analisa as ações penais e é a mais dura do Supremo, composta por 5 membros. Os juristas avaliam que a permanência no colegiado menor, composto por 5 ministros, atende às regras definidas pela Corte. A jurisprudência mudou e agora o assunto é decidido na primeira turma. Todos os assuntos penais são decididos lá e a defesa do Bolsonaro está muito preocupada. E o STF, o Barroso, acabou de declarar que é norma do STF que as ações penais sejam julgadas e que não vai dar privilégio só para Bolsonaro. Enfim, aí o Ricardo Couto, velho jornalista, trabalhou com Lula no primeiro governo dele, ele faz uma analogia aí que realmente chega a ser muito engraçada, né? Só falta Bolsonaro pedir delação premiada. Vai dedurar quem? Deus? Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.